noite, a Voz da Cidade veio conversar com o delegado da Polícia Federal de Jales, Dr. Cristiano, sobre o assunto do HC, do Hospital de Câncer. Inicialmente, doutor, gostaria de perguntar, dos 3 envolvidos, recentemente foi a prisão temporária e agora a prisão preventiva. E qual seria o motivo deles estarem presos? Porque juridicamente existe dentro do nosso ordenamento de que as pessoas podem ser presas por uma questão de estar atrapalhando a investigação, dilapidando o patrimônio, entre outras situações. O senhor seria capaz de dizer o porquê que foi pedido a preventiva deles? Sim, houve algumas situações aí que nós verificamos que alguns documentos foram criados depois que a investigação já estava em curso, com data retroativa para dar aparência de legalidade a alguns desvios e fraudes que foram cometidos. Além disso, a gente vislumbrou aí também a possibilidade de que houvesse influência dos investigados com relação a funcionários que ainda estavam trabalhando no Hospital de Câncer. Então, por esse motivo e também pela gravidade concreta do delito, pois o desvio de verbas destinadas aí para o Hospital de Câncer para tratamento de doentes de câncer, obviamente é fácil de verificar que é um crime bastante grave. Dos 3 principais envolvidos que estão presos, doutor, como era o esquema do ex-gerente, por exemplo, que era o principal dentro do hospital? Como que era feito o esquema? Bom, foram vários tipos de fraudes, nós identificamos aí pelo menos 7 tipos de fraudes diferentes. Houve, por exemplo, a criação de empresas por parte de alguns funcionários, aí com a anuência e a participação do gerente administrativo, com base na criação dessas empresas, que tinham como clientes apenas o hospital, havia a possibilidade de solicitarem pagamentos, que era feito por barretos, com o número do CNPJ das empresas criadas. Muitas vezes criadas apenas para receber esses valores, e aí os serviços não eram prestados, ou se eram prestados, o valor cobrado era muito acima do que deveria ser com relação ao que foi prestado de serviço. Outras formas é a utilização particular com benefício próprio, desviando aí verbas. Podemos citar aí a questão do abastecimento de veículos particulares, ou a manutenção de veículos particulares, apenas com interesse próprio, nenhuma relação com o trabalho, mas as notas fiscais eram emitidas em nome do Hospital de Câncer, que acabava pagando por esses valores. Obviamente, existe uma falha administrativa com relação aos pagamentos, mas isso é muito importante dizer também, os investigados que se encontram presos, eles forjavam, eles adulteravam os valores reais de pagamento, distribuindo os valores em pagamentos em mais de uma nota fiscal, por exemplo, em 3 ou 4 vezes no mesmo mês, ou mesmo mudando a determinação do centro de custeio. Por exemplo, um valor que seria para transporte, eles lançavam uma parte em transporte e a outra na administração, por exemplo, para poder dificultar o valor global e total que realmente eram pagos aí para cada tipo de serviço e para as empresas que eram dos funcionários aí com a participação do gerente administrativo. Doutor, todos os bens adquiridos ilicitamente já estão em poder aqui no pátio da polícia para ser, vamos dizer assim, leiloados ou doados para instituições? Bom, nós conseguimos aí durante as buscas recuperar alguns veículos. De imediato, os 2 veículos que estavam locados aí para o Hospital de Câncer já foi solicitado aí para a Justiça que sejam entregues ao hospital para que continuem sendo utilizados, também como uma forma de ressarcimento. Se não for suficiente para cobrir o valor que nós estimamos aí que foi desviado, também serão tomadas outras medidas a fim de tentar ressarcir ou recuperar o máximo possível os valores que causaram prejuízo para o Hospital de Câncer. Doutor, a Polícia Federal, as instituições têm um papel que às vezes é de cortar na própria carne ou então repercute na sociedade. Não teria como a polícia agir sem que fosse dado tanta publicidade nesse caso. E eu, como jornalista, e até pediria ao senhor como delegado, porque nós temos tendo algumas dificuldades de algumas pessoas que ainda agora tendem a não acreditar na instituição do Hospital de Câncer, em não doar alimentos, em não participar de campanhas por acharem que ainda existe algum esquema dentro do hospital de desvio. E eu pergunto ao senhor, o senhor já afirmou em todas as entrevistas que eu acompanhei de que o hospital é vítima dessa situação, não é, doutor? Exato, reitero, o Hospital de Câncer de Barretos, aqui unidade de Jales, todas as unidades, a matriz, o Hospital de Câncer é vítima nessa investigação.
Inclusive essa operação, para todos aqueles que doam, inclusive o nome da operação Corrente do Bem foi nesse sentido. Todos que ajudam o hospital e, portanto, ajudam a salvar vidas, continuem doando. Inclusive nós mesmos aqui na Polícia Federal, a gente pretende já começar aqui a arrecadar alguns, talvez leite ou algum alimento, e participar também dessa parte da questão de doação, que vai ser até um incentivo para que todos continuem doando. Infelizmente, eu acredito que da forma como a gente colocou aí, procurando demonstrar e preservar a imagem do hospital que é vítima, as pessoas geralmente que criticam muito e falam a respeito de não doar mais para o hospital, sinceramente eu acho que a maioria não conhece o trabalho que o hospital faz e talvez nunca tenha doado. É mais um pretexto. Então aqueles que ajudavam, continuem ajudando, aqueles que não ajudem, passem a ajudar, fazer doações, porque a gente garante aí, com a operação, é uma forma de garantir que o que está sendo doado chegue ao seu destino, que é aí o tratamento dos pacientes, e engrandecer cada vez mais a instituição que é o Hospital de Câncer, que é maior do que esse tipo de fraude que aconteceu e do que todos os funcionários que estão e que são a maioria absoluta honestos e estão trabalhando aí para o bem dos pacientes. Então fica a mensagem, vamos continuar doando, ajudando o hospital, essa instituição aí que salva tantas vidas. Doutor, muito obrigado pela entrevista ao site A Voz da Cidade. Parabéns pelo belíssimo trabalho e a gente está à disposição para sempre divulgar o trabalho da Polícia Federal. Prazer, obrigado.